Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez aqui para meditar a palavra do Senhor, mais um domingo, que está no livro de Gênesis, capítulo 35 ao 50, onde a gente vê a história de José, que morava ali em Canaã com seu pai, seus irmãos e as mulheres de seu pai. José era o preferido de Jacó, porque era o filho de Raquel, a mulher que ele mais amava, e os irmãos tinham inveja dele, não gostavam dele. Então, eles foram para o campo cuidar do rebanho. E Jacó mandou que José fosse atrás para ver o que eles estavam fazendo. Eles eram meio que trapaceiros. E José tinha uns sonhos assim meio estranhos. Ele sonhava que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, até Jacó, que gostava muito dele, o recriminou, tamanho absurdo, não é? Então, lá no campo, os irmãos, para não matar José, porque era o que eles queriam, jogaram ele dentro de uma cisterna funda, um poço fundo. Então passavam ali os ismaelitas que iam para o Egito, e eles venderam José por 20 moedas de prata. Levaram um manto para o seu pai Jacó, dizendo que José havia sido devorado por uma fera. Então Jacó chorou amargamente durante dias. José no Egito é comprado por Potifar. Foi levado para a casa dele e passou a ser mordomo de Potifar, o chefe da guarda do faraó. Lá, tudo que ele fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Deus não o abandonou nem por um segundo, porque Deus sabia que daquele mal ali ele tiraria um bem muito maior, como sempre acontece na nossa vida. Nós estamos no fundo do poço, mas Deus vem e nos resgata e nos bota de pé. Não é assim? Então, José foi seduzido pela mulher de Potifar e ele não queria, mas ela insistia. Até que disse, mentindo, que José havia tentado contra ela. Então ele foi parar na prisão. E lá ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que havia sonhado um sonho, os dois. Então José interpretou aquele sonho e aconteceu do jeito que ele havia falado. Então o faraó, que começou a ter sonhos estranhos, sonhou que uma vaca, saía 7 vacas do rio Nilo, gordas, fortes, bonitas, mas ao mesmo tempo saía também 7 vacas magras, que as devoravam. E ele era atormentado por esses sonhos. Então o faraó mandou chamar todos os homens sábios, inteligentes, mágicos do Egito, e ninguém lhe dava uma explicação que fosse convincente. Então o padeiro, o copeiro, que conhecia José da prisão, disse: eu conheço um homem que ele dissipa sonhos, ele explica. Então o faraó mandou chamar José. José disse para ele: esse sonho é o seguinte, Deus lhe está avisando que virão 7 anos de muita abundância, de muita fartura, mas logo depois virão 7 anos de miséria. E eu sugiro que nomeie um homem que cobre 1/5 de toda a colheita dos 7 anos de fartura, para quando vier o tempo de miséria, ter o suficiente para que ninguém morra de fome. O faraó agradou, achou a ideia interessante, mas disse: quem que eu vou chamar para fazer tal coisa, a não ser você? E ele mudou o nome dele, disse Safanate Paneia, o nome egípcio. Então ele começa a governar todo o Egito. E a fome chega, como ele havia previsto, depois de ter tido 2 filhos com a filha de Potifar, Manassés e Efraim.
Então chega a fome e chega também lá em Canaã. O pai de José ouviu falar que no Egito havia um homem muito sábio, que tinha muita comida, que tinha muito trigo e que estava vendendo. E mandou os irmãos buscar, ir lá para comprar. Então, assim que José vê os irmãos, o reconhece imediatamente, mas eles não os reconhecem. Então José faz ali com eles uma prova, 2 provas, 3 provas, e eles estavam dispostos a morrerem pelo seu irmão Benjamim, que havia ficado com seu pai. Então José reconhece que aqueles irmãos não eram mais os mesmos, que eles haviam mudado, que eles seriam capazes de morrer a ver o seu pai sofrer de novo, tamanho sofrimento. Então José reconcilia ali e os perdoa e manda que busque seu pai, sua família, que vai cuidar de todos eles durante todo aquele tempo, aquele período de penúria. Então sobe para o Egito toda a família, todo Israel, assim um número de 70 pessoas. Jacó, depois de abençoar seus filhos e os filhos de José, ele morre e é sepultado na terra dele, enquanto José governa por mais um tempo. E morre também, mas pede a seus irmãos: não deixe meus ossos aqui, quando saírem daqui, porque Deus virá tirar vocês daqui. Então vocês levem com vocês os meus ossos. Não deixem aqui, levem com vocês. E essa é a história de José. Eu aconselho vocês, leiam a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Amém, gente? E que Deus tira um bem muito maior de uma coisa muito ruim. Amém? Até o próximo domingo, se Deus quiser.